E aí, beleza? Na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre as ondas e nessa aula a gente vai dar continuidade e ver um pouco sobre as ondas eletromagnéticas. Vamos lá para o quadro e dar uma olhada nesse assunto? Então, gente, dando continuidade à nossa matéria, hoje a gente vai ver um pouco sobre ondas eletromagnéticas. A gente reviu na aula passada os conceitos de ondas e as ondas que nos interessam nesse momento são as ondas eletromagnéticas. O que elas são? São ondas causadas pela perturbação do campo elétrico e magnético existente no espaço, certo? E aqui a gente pode classificar elas nesses 7 tipos. A gente vai ter as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, certo? Uma coisa importante de salientar é que todas essas ondas, elas se propagam na mesma velocidade, na velocidade da luz. Isso é importante porque quando a gente for colocar essas ondas no nosso espectro, a gente vai entender por que cada uma assume determinada posição, beleza? Então vamos lá. Aqui então eu coloquei a fórmula da velocidade de propagação de uma onda, né, que a gente viu na aula passada, V lambda ferida, V igual a lambda F, para a gente entender o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, como eu já disse, todas elas possuem a mesma velocidade, a velocidade da luz. A gente pode colocar aqui nesse espectro de energia, uma vez que a energia depende da frequência, diretamente proporcional. Então a gente tem essa reta aqui, né? E conforme a reta vai indo para a direita, quer dizer que a frequência da onda vai aumentando. Então a gente vai ter que as ondas de menor frequência são de rádio, depois de micro-ondas, depois de infravermelho, depois luz visível e assim sucessivamente, beleza? Eu até numerei aqui, ó, para você não se perder. Então, ó, número 1, onda de rádio, tá aqui, ó, de menor frequência. Uma vez que a gente viu que a velocidade é constante, a gente vê então que a grandeza de comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Então, aqui a gente tem as ondas de menor frequência, mas ao mesmo tempo elas têm o maior comprimento de onda. Então, olhando assim, a gente vê que a reta cresce de frequência da esquerda para a direita e cresce de comprimento da direita para a esquerda. Beleza? Esse aqui, então, são nossos espectros de onda. Aqui, ó, que eu desenho no meio, que é o nosso espectro visível. Esse espectro visível que eu desenhei aqui, muito colorido, são as cores que a gente consegue ver. São as 7 cores do arco-íris. Aqui, ó, para trás a gente tem o infravermelho, né, que são as ondas de calor e tal. Micro-ondas, que é a própria onda, o próprio nome já diz, né, que a gente usa, por exemplo, micro-ondas e outras coisas. E aqui a gente tem as ondas de rádio, que a gente usa para transmissão de rádio. Aqui ultravioleta, né, que é aquela que a gente fala que causa câncer, por isso você tem que usar protetor solar. O buraco da camada de ozônio, né, deixa esse espectro aqui muito perigoso. O raio-x também, né, que tem a sua função médica de conseguir ver nossos ossos em determinados exames. E a radiação gama, que é uma radiação extremamente perigosa. E quem é fã de quadrinhos sabe, né, que essa é a radiação que transforma o Bruce Banner em Hulk. Né, mas no final das contas, você brincar com ela, você só pega câncer mesmo. Ok, tendo isso em vista, então a gente termina a nossa introdução à onda eletromagnética e na aula seguinte a gente vai prosseguir o nosso conteúdo. Espero ver você lá, hein?